Então, essa é a nossa quinta aula de matemática básica. Essa aula, não só por ela ser matemática básica, que ela vai ser simples, tá? Eu considero esse aqui um dos conteúdos mais difíceis. Esse conteúdo é de volumes, áreas, conversões de unidades de medida, tá? Então, tempo, a gente vai precisar bastante de tabelinhas para a gente conseguir resolver ele. A ideia não é usar essas tabelas, né? Porque a gente não vai ter isso à disposição sempre, mas entender como é o processo de você transformar essas unidades de medida, tá? Então eu vou ir mostrando aqui no computador, daí vocês conseguem ir vendo. Aí, uma versão de unidades, aqui tem, pesquisei lá no Google, né, sobre conversão de unidades, de distância. Aí, aqui tem as grandezas utilizadas pelo sistema internacional. Aí aqui tem conversão de unidades de comprimento. Então, uma curiosidade, ó. A unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Nesse sistema, o metro é definido a partir da velocidade da luz. Ou seja, trata-se do espaço percorrido pela luz durante um intervalo de tempo de 1 dividido pela velocidade da luz. Então, nesse tempo aqui, a luz percorre 1 metro. Aí, existem diversas unidades de comprimento derivadas do metro, que são escritas por meio de prefixos. Então, micrômetro, milímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Aqui do lado, na tabelinha, tá quanto que isso aqui equivale de metro. Você transformando isso aqui em metro. Já que o metro é a base, né? Então, podemos realizar a conversão entre essas unidades de comprimento por meio do seguinte processo. Então, daqui para cá, a gente vai multiplicando por 10. Por exemplo, 1 quilômetro equivale a quantos metros? São 1000 metros, né? Então, se a gente multiplicar por 10 e por 10 de novo, a gente vai ter 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Então, daqui até aqui, a gente tem 1000 de diferença. Para esse dan aqui, esse dan, olhando aqui, ó, é o decâmetro, ele corresponde a quanto? Se fosse de metro. Por exemplo, eu tenho 1 metro aqui e quero saber quantos dan que eu tenho. A gente divide por 10, né? Então, 1 dividido por 10 dá 0,1, né? Decâmetro. 1 metro, 0,1 decâmetro. Ah, mas e eu tenho, então, 1 decâmetro. Quantos metros que eu tenho? Multiplica por 10. Então, desse para esse eu multiplico por 10 e assim vai indo. A gente só tem que ter uma noção, né, de que posição que ele está. Para a gente saber, por exemplo, desse até esse aqui vai quantos? Quantos que tem aqui no meio? Se eu esquecer, por exemplo, desse daqui, o dm aqui, que é o decímetro, eu esqueço desse, eu vou para centímetros. Se bem que o próprio nome sugere, né, por exemplo, de metros para centímetros, sugere que a gente tenha 100 espacinhos no meio. Então, 1 metro, 100 centímetros. 1 metro, 1000 milímetros. Multiplica por 10, multiplica por 10. 1 decímetro seria 10 partes, né? Então, 10 centímetros, você teria 1 decímetro. E assim vai indo, tá? Aí, aqui tem uns exemplos, né? 1 quilômetro, quantos o HM, hectômetros que você tem. E assim vai indo, tá? A gente tem outras unidades de medida, tá? Que tem uma polegada igual a 0,0254 metros ou 2,54 centímetros. Aí tem outras unidades de medida. Aqui tem de milhas também. Quanto que equivale uma milha? Quantos metros que são uma milha? 1609,34 metros equivale a uma milha. Então, ó, tá aqui. Tem outras unidades de medida e comprimento. Aqui tem unidades de medida de área. Isso aqui é bom você ter uma noção, assim, o que é uma área. É lado vezes lado, eu tenho tantos metros. Mas e quando eu já tenho esses metros medidos, eu já tenho a medida dada em metros quadrados, como é que eu faço para converter? Mesma coisa, ó. Você tem lá, imaginem as nossas medidas lá, metros quadrados. Multiplicando por 10, você vai ter decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Então, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. E mesma coisa para cá, vai dividindo por 10. Mas é só isso? Metros quadrados é tão simples? Não é tão simples você lembrar disso daqui, né?
porque é bom você ter a tabelinha, tá? Aqui tem outras unidades de medida, já mais usuais para medir tamanhos maiores, né? Por exemplo, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Isso daqui pode cair bastante no Enem, lá, se tem lá, tantos hectares e tal, o problema é se você não sabe daí a unidade, você não consegue acertar o problema, apesar de às vezes ser uma solução simples, né? Aí aqui tem outras unidades de medida de área. Conversão de unidades de volume. Então a gente tem metros cúbicos. O que é, vamos supor, um volume? O que é um volume? Lado vezes altura, basicamente. Mas a gente não tem somente valores que podem ser, por exemplo, um cubo, que você tem valores de medidas retas. Você pode ter esferas ou outros tipos de objeto. Mas a medida metros cúbicos sugere que você tenha algo em 3 dimensões, tá? Não necessariamente aqui o metro é linear. Você diz que aquele volume lá ocupa determinado espaço. Quando você diz volume, esse metros cúbicos sugere isso, tá? Aqui da mesma forma, você vai multiplicando por 10, tem metros cúbicos, vezes 10, vezes 10, vezes 10, para transformar um no outro, tá? E a mesma coisa para cá, divide-se. Unidades de tempo, já está até melhor explicado lá na apostila. A unidade do tempo do Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Atualmente, o segundo é definido a partir do intervalo de tempo decorrido entre esse número ali, daí transições hiperfinas do estado fundamental de energia do átomo de césio. Cara, cada curiosidade, né? Existem diversas unidades de medida de tempo e todas podem ser relacionadas ao segundo. É claro, né? A gente sabe transformar isso, então 1 minuto tem quantos segundos? 1 hora vai ter tantos segundos. Essa não é tão difícil. A gente tem conversão de unidades de velocidade, então transformar metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa. Mas você entendeu o contexto, você não precisa lembrar de ser 3,6, né? Você pode ir transformando direto. Aqui a gente tem as unidades de volume. Por que o volume? Imagina aqui, definimos volume como espaço ocupado por um corpo ou capacidade que ele tem de comportar algumas substâncias. Figuras espaciais como cubo, paralelepípedo, cone, pirâmide, cilindro, prismas, entre outros, possuem volume. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação entre a área da base e sua altura. A unidade usual do volume é utilizada de acordo com as unidades de dimensão do corpo. Observe as unidades de volume de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Então, quilômetros cúbicos, que seria quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Observe a tabela de transformações das unidades de medida de volume. Então, se eu quiser transformar em metros cúbicos para decâmetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Se eu quiser transformar de decâmetros cúbicos para centímetros cúbicos, multiplica por 1000. E assim vai indo. Mas lá no anterior estava diferente. Olha só. Aqui. Conversão de unidades de volume. Mas olha só. Multiplica-se por 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. É o 1 seguido de 3 zeros. O 1 seguido de 3 zeros é isso daqui, ó. Tá? Esse é o cubo, já estava escrito aqui. Tá? Multiplica-se por 10 ao cubo. Certo? Aí, algumas unidades de volume são relacionadas com algumas medidas de capacidade. Por exemplo, 1 metro cúbico, 1000 litros. Um decímetro cúbico é igual a 1 litro. E um centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Mas por que tem essa conversão aqui? Lá na nossa apostila, inclusive, tem alguns exercícios que, por exemplo, o exercício 7 lá.
O volume de um recipiente é 6.500 centímetros cúbicos. Determine a sua capacidade em litros. Então, 6.500 centímetros cúbicos. E ele quer saber a capacidade em litros. Como é que a gente pode saber? Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, 6.500 centímetros cúbicos equivalem a 6.500 mililitros. E quantos mililitros que formam 1 litro? Aí você tem que pesquisar lá qual que é a transformação de unidades de litros. 1 litro para 1 mililitro, entenderam? Aqui tem uns exemplos. Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões. Então você tem lá as medidas, né? Vai dar em metros cúbicos. Aí, calculando o volume da piscina, 86,4 metros cúbicos. Com 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Isso aqui é importante vocês lembrarem sempre, tá? Para vocês terem como base. Que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Isso é importante vocês lembrarem. Por quê? Porque se eu tiver lá 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico é quanto de 1 metro cúbico mesmo? Lembram lá? Se eu tenho 1 metro cúbico, quantos centímetros cúbicos eu tenho? Você multiplica por 1.000, multiplica por 1.000 de novo, né? Então eu tenho lá tantos centímetros cúbicos. E a minha pergunta no final lá vai ser em centímetros cúbicos. Se eu lembro que 1 metro cúbico, aqui, tem 1.000 litros, você consegue ir transformando um no outro. Já se você não tem base, você dificilmente consegue transformar, tá? Então, para essa aula é basicamente isso, tá? Nessa parte aqui é necessário que vocês resolvam os exercícios mesmo, que não são tão simples assim, tá? Se não conseguirem, não precisa resolver todos, não tiverem tempo, mas é interessante que vocês tentem resolver. São exercícios assim até bem trabalhosos e esses exercícios caem bastante em perguntas no Enem, em vestibulares, tá? É um conteúdo bem abordado em provas, tá? Então, essa é a nossa última aula. Basicamente é esse o conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, derem uma pesquisada na internet, vocês já conseguem encontrar algumas respostas mais diretas, tá? O conteúdo é bem amplo, porque você trabalha volume, você trabalha área, você trabalha comprimento, trabalha tempo, tá? Então não é tão simples assim. Trabalha peso, todas essas partes que você tem como fazer escalas de tamanhos ou de volume de alguma coisa, ela entra nesse nosso conteúdo aqui. Mas qualquer dúvida também vocês anotam, tiram lá no nosso chat, tá? Não deixem de perguntar. Acho que essa aula vai ser bem interessante, tá? Beleza, então? Era isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.